começar ligando o microfone e começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, eu tenho cabelos castanhos com algumas mechas mais claras, eu tenho olhos verdes, eu estou usando uma blusa roxa, uma calça branca, um sapato nude, eu estou usando também um crachá e umas bijuterias como acessórios. À minha direita está o meu ilustre colega deputado Pedro Westphalen, a quem eu de plano cumprimento, e ressaltando que ele fez um trabalho incrível para aprovar esse projeto da Lei da Pesquisa Clínica, que é, sim, um grande avanço. Dentre várias outras qualidades que eu teria para destacar do meu colega doutor Pedro, meu colega da comissão, meu colega nos debates da saúde, meu colega no tema das doenças raras, mas de bastidor é muito difícil aprovar um projeto dessa envergadura e a gente sabe. Há muito, né, há o interesse das famílias, dos pacientes, das indústrias, dos pesquisadores, dos financiadores, e o senhor conseguiu um mérito muito grande. Participei em reta final com toda a minha, né, com as forças que eu dispunha para poder ajudar na colaboração na aprovação desse projeto, mas é preciso dizer que o senhor foi muito guerreiro, e eu lhe parabenizo por isso. Mas o trabalho de bastidor, de articular e de chegar nesse universo tão plural de ideias e esse entendimento, além de tantos outros, então, meus parabéns, doutor Pedro. Seguindo ao meu lado esquerdo, a querida Clementina, presidente aqui do Instituto Ação Social, a quem eu também cumprimento e registro, assim, os meus parabéns por proporcionar um espaço como esse, onde a gente pode estar reunido novamente com pacientes, com famílias, com pessoas com doenças raras, com laboratórios, com ministérios, com muitas visões, muitas necessidades e muitas técnicas. Eu também não sou da área médica, e assim como o doutor Pedro falou, nós, do parlamento, nós temos a obrigação de fazer uma política baseada em evidência. E como que nós vamos fazer uma política implementar, sugerir um texto de lei de uma política pública de um assunto que a gente não conhece, se a gente não escuta as pessoas, se a gente não escuta os interlocutores? Nós temos os nossos gabinetes, obviamente, de portas abertas para receber cada um de vocês, mas nem todo mundo está em Brasília, nem todas as mães que querem ser ouvidas podem ter com quem deixar seus filhos. Então, esse ambiente, esses espaços são de extrema importância. Eu venho e já passo a cumprimentar, depois da minha querida Clementina, também do meu lado esquerdo, o deputado, uma audiodescrição aí diferenciada, o deputado Eduardo. Parabenizo também, deputado, pelo seu trabalho, como é importante. Pessoalmente, acho que nos conhecemos agora, mas o senhor sempre foi muito bem representado pelo colega que está ali na plateia. Como é importante trabalhar esse tema da doença rara, e sei o trabalho que o senhor tem na sua frente, sei do projeto das mães atípicas para o cuidado, se não esse nome, me desculpe o equívoco, mas o objeto é quem está cuidando daquele que cuida, e isso é um grande avanço, é um grande mérito. Eu sou, originalmente, de associação do terceiro setor. Esse é meu primeiro mandato. Até 2 anos atrás, eu estava justamente aí, sentada com as associações e trazendo as demandas. E, acreditando nessa política baseada em evidências que nós precisamos fazer, eu aprendi muito com as famílias, com as entidades, e eu fazer um registro aqui que, se a gente olha, não há muito pouco tempo atrás, quando saiu a portaria 199, que é 2014, a portaria de atenção integral à pessoa com doença rara, então passaram-se aqui alguns anos, a gente já conseguiu muito avanço. Estamos longe do cenário que todos nós gostaríamos de estar, mas olhando para trás, a gente tem que ver que a gente já teve algum avanço, porque há um tempo atrás ninguém nem falava de doença rara. A primeira vez que eu tive contato com o tema foi em 2012, eu falei, meu Deus, do que estamos falando? E tem muito médico hoje que não sabe o que é doença rara. Então, a gente precisa de projetos que, às vezes, a gente parecem pequenos, mas o alcance é muito importante.
E eu quero, então, aqui, humildemente, compartilhar alguns projetos que eu apresentei, como fruto de tudo aquilo que eu aprendi nesses ambientes produtivos aqui, de ouvindo todos esses segmentos envolvidos. Uma das grandes demandas que eu ouvia e ainda escuto é que as entidades não sempre são chamadas para ouvir, e a gente está falando entidade constituída por família. As associações nascem como? Nascem de uma dificuldade. A família se depara lá com o diagnóstico, às vezes é o primeiro. Quantos casos a gente conhece? Essa associação é precursora, porque lá na família daquela pessoa foi a primeira pessoa no Brasil que foi diagnosticada. É assim que a coisa começa. E as associações, a gente fala de dança rara, tem, claro, o medicamento importa, mas não é só o medicamento. Tem um entorno todo que precisa ser ouvido. E as associações, uma das grandes demandas das associações é por que nós não somos chamados para sermos ouvidos? E eu digo isso dentro da própria Conitec. Então, o primeiro projeto que eu, conhecendo essa demanda das associações, e estando nas associações, a gente já tinha pedido para vários ministros, para vários governos, e nunca fomos atendidos no sentido de a associação está ocupando uma cadeira da Conitec. E eu acho que eu consegui aprovar esse PL na Comissão de Saúde. Essa semana estava pautado já com relatório favorável para ser aprovado na CCJ. E a pauta se estendeu, porque tinham autoridades convocadas e foram ouvidos. Um ministro de Estado estava lá e a pauta se estendeu. E isso é natural que ocorra. Mas tudo isso para dizer que esse projeto que vai colocar uma cadeira para as associações específica daquela doença que vai estar sendo tratada, uma associação de caráter nacional, constituída há 2 anos, eu usei ali como analogia a lei da ação civil pública, para que, então, possam ser ouvidos, né? Porque eu acho que é de suma importância. Então, esse é um PL que eu pude apresentar. Outro PL que eu pude apresentar, que eu acho que vai facilitar muito a vida das pessoas com doenças raras, pensando nas políticas públicas já implementadas, que a gente tem as políticas que já estão implementadas, que também são objeto de judicialização, porque às vezes falta medicamento, porque às vezes o gestor não cumpre, não atende, e aquelas políticas públicas que ainda não estão implementadas. Leio, diga-se, não tem ainda o protocolo clínico de diretriz terapêutica estabelecido. Para aquelas que já têm uma política pública implementada, uma vez confirmado o diagnóstico, em 60 dias tem que estar iniciando o tratamento, porque não pode perder tempo. Isso já existe para o câncer. Então, por que não também para as doenças raras? Porque nós não estamos ampliando, mexendo orçamento, numa discussão maior. Já tem a política, não tem por que esperar mais do que 60 dias. Quanto tempo eu tenho? 8 minutos. Então, eu vou seguir aqui, que o deputado fala demais mesmo, né? Outra preocupação minha é que a gente precisa capacitar os profissionais da área da saúde, sobretudo da atenção básica, na primária, na porta de entrada do SUS. Se a gente tem um profissional lá bem, obrigada. Se a gente tem um profissional lá bem capacitado, ele tem no radar dele que pode se tratar ali de algum caso de doença rara, vai acelerar o diagnóstico. Então, a gente, nas fases subsequentes, né? Então, sempre com essa preocupação de incentivar todo e qualquer profissional de saúde a ser capacitado para que facilite aí o diagnóstico. Cursos de medicina precisam ter uma cadeira de doença rara. Tem que ter uma cadeira de doença rara. São 6 a 8 mil doenças que sabemos, né, serem existentes. Obviamente, não vai estudar 6, 8 mil doenças no curso, mas há de ter uma disciplina, um módulo para deixar no radar que precisa ter doença rara. Eu aprovei também essa semana, a gente tem que tratar das doenças raras no todo, né? Eu acho que tem que ter, para a gente avançar, se a gente ficar discutindo uma, dada a importância de todas, mas isoladamente, talvez no conjunto a gente não avance. Então, a gente precisa ver um denominador comum para a gente tentar avançar. Eu estou fazendo parte da Comissão da Saúde e da subcomissão de pessoa com doença rara. Essa subcomissão ela está trabalhando junto com o autismo.
Não é, eu até no momento da votação eu me posicionei contra, porque eu entendo que são 2 temas absolutamente importantes, mas que, né, cada um tem que seguir as suas necessidades e peculiaridades. Contudo, depois eu fui convencida de que a gente só pode ter um número de 5 subcomissões. E então está trabalhando junto na mesma comissão, raras e autismo, mas claro, com relatórios diferentes, pautas diferentes, e está todo mundo convidado a acompanhar. E teriam aqui outros projetos também, mas eu acho que eu queria mais fazer a referência desse, porque é o que representa a vontade das entidades. Ressalto que esse advocacy que as entidades fazem é de extrema importância. Às vezes a gente pensa assim, mas por que um dia para conscientizar da doença tal? É de suma importância, porque isso está fazendo a diferença para chamar a atenção da sociedade. E se hoje o tema doença rara ganhou esse corpo, eu atribuo ao trabalho de todas as entidades que fazem essa advocacia do terceiro setor. E só para finalizar e deixar um convite também, eu presido a Frente Parlamentar Mista de Inovação e Tecnologia em Saúde para Doença Rara. A gente está tendo encontros a cada 2 meses. Agora, no dia 10 de julho, vai ser o fechamento do nosso primeiro semestre, prezando pela política baseada em evidência, que aquilo que eu acredito, a gente tem colocado, são trabalhos técnicos, a gente tem ouvido pesquisadores, a gente tem farmacêutica, a gente recebe a Anvisa, coloca todo mundo, a gente recebeu as startups, então fica convite a todos, sempre acontece em Brasília, mas tem uma transmissão online, para quem não possa, e no dia 18 e 19 de setembro a gente vai fazer o primeiro fórum, simpósio, com as entidades internacionais. Eu tive recentemente em contato com eles num evento que eu pude participar. E no mundo, as preocupações, eu lhe asseguro, são as mesmas. Acelerar o diagnóstico, facilitar o acesso. E eu, com muito orgulho, o doutor Pedro falava, agora nós temos no nosso país uma lei da pesquisa clínica, ou seja, um passinho à frente do que eles estão. Eu não quero me estender, o gabinete está sempre de portas abertas e vocês podem sempre contar comigo. Muito obrigada.